Bora, fiel, muitas informações agora do Corinthians, contratação do Lingard praticamente oficializada, só falta ali uns detalhes de contrato, mas aí o tempo de contrato tá tudo certo, salário, tudo agora nesse vídeo, e você já tá ansioso pra estreia do inglês. Eu acho que é o primeiro inglês vestindo a camisa do Corinthians, eu tô muito ansioso pra estreia dele, jogador que pode agregar demais ao Coringão. E tem mais informações sobre o jogo de amanhã, decisão semifinal, Corinthians e Novo Horizontino fora de casa às 8h30, Timão ainda que vai ter alguns desfalques, mas eu confio na classificação e você já deixa seu palpite. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Coringão e a gente vai estar mais um ano nessa final do Paulistão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Por isso que eu vou chamar a Mari Capra aqui, porque em São Paulo, hein, Mari? Se por um lado tem Grenal no Sul, em São Paulo, é verdade, as semifinais do Campeonato Paulista, onde o Corinthians tem uma partida também que promete não ser fácil, hein? Fora de casa contra o Novo Horizontino. É isso, Bruno. Muito bom dia, feliz aniversário. Bom dia pros amigos do Sport Center, pro Fã de Esportes que está com a gente. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista, jogo único, partida que acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, amanhã, às 8h30 da noite. O Timão ainda treina hoje, né? Durante a tarde, viaja por volta das 7 horas da noite para São José do Rio Preto, cidade próxima ali de Novo Horizonte, onde vai ficar hospedado, e amanhã, então, vai para Novo Horizonte para disputar esse jogo. No Corinthians, a gente tem o Caio César, que voltou a treinar, essa é a boa notícia, mas ele não deve retornar para o jogo, ele ainda está fazendo o processo de recuperação, e o Yuri Alberto e o Matheus Pereira também estão fora dessa partida do Timão, os dois com um problema muscular na coxa esquerda, seguem em tratamento no departamento médico. Bom, a boa notícia no Timão é que o Corinthians está encaminhando um reforço aí, o Jess Lingard, meio atacante, está com conversas avançadas com o Corinthians, faltam apenas questões burocráticas para poder fechar o contrato com o jogador, ele que apareceu como uma oportunidade de mercado para o Timão depois que saiu do UFC Seul da Coreia do Sul. Ele é muito bem visto internamente justamente pelas passagens dele pelo futebol europeu, principalmente pela Premier League. O jogador que foi revelado pelo Manchester United jogou com o Memphis já no time também. O Timão falta para fechar esse processo, né? Já acertou os valores, falta apenas a questão burocrática e o contrato seria de 1 ano. Essas informações que foram dadas pelo Bruno Andrade e pelo André Hernan estão disponíveis lá no espn.com.br. Bom, o Corinthians jogou na quarta-feira e o Dorival escalou contra o Cruzeiro um time alternativo justamente de olho no confronto deste final de semana. E depois do jogo, o Dorival aproveitou para ironizar as datas escolhidas para a federação. O Corinthians, que já tinha demonstrado que estava insatisfeito e não gostaria de jogar sábado, mas sim no domingo, a federação acabou optando por botar um jogo em cada dia, disseram que foi por causa dos detentores de direitos. O Dorival ironizou isso e o Marcelo Paz já vinha trazendo essa questão também ao longo da semana e após a reunião na FPF, mas o Corinthians vai sim jogar amanhã. Gente, o engraçado é que o Palmeiras nunca é prejudicado nesses calendários, né? Os caras jogam ali quarta, domingo, terça, domingo, pode ver, cara, terça, sábado, sempre prioriza o Palmeiras. Nunca você vai ver, tipo, o Corinthians vai jogar no domingo, o São Paulo e o Palmeiras vai jogar no sábado, cara. É impressionante, cara. Impressionante isso daí. Então hoje, último treino pra fechar essa preparação. Bruno. Boa, Mari. Obrigado, hein? Vai ser difícil alguém superar o presente que eu acabei de receber da Mari Capra, hein? Parabéns, direto da Rua São Jorge 777. Vinícius. Nossa primeira parte aqui da ESPN acabou por aqui. Agora vai ser o pessoal do Fala Fonte com o André Hernan, com o Felipe, com os dois. Felipe, esqueci o nome dele, mano. Mas se liga só agora. Contratação confirmada do Lingard, salário ali, eles vão revelar o salário, tempo de contrato, como foi essa negociação. Tá bem bacana esse próximo corte. Já deixa aquele celular que se você não deixou, hein? Então bora. E a gente falar do Lingard no Corinthians. Posso soltar a bomba? Você gostou dessa bomba ontem? Gostei, cara. Te surpreendeu? Me surpreendeu. Mas positivamente ou negativamente? Isso não é um programa de opinião. É um programa de informação. Não, mas você pode, às vezes, Você falar. pode opinar, cara. Posso? Pode. Hoje eu posso, né? Você pode, seu aniversário. Você não... É seu aniversário hoje? Aí, ó. Viu? Ó, desavisado. Caralho, Olha o desavisado. não sabia. Só não vai ficar pelado aqui, 22. né? 22? Não vai ficar pelado, né, gente? Calma aí, aniversário, vai fazer tudo que você quer. 22? Mas já temos essa informação? Eu passo a bola pra eles e eu complemento depois. A questão é a seguinte, foi uma negociação que para muita gente, óbvio, surpreendeu, mas assim, é uma negociação que internamente no Corinthians, ela não surpreende. Por quê? Qual que é o bastidor dessa negociação? Qual que é o bastidor dessa contratação? No final do ano passado, e já
o efeito Memphis. O Memphis já tinha dado uma letra. É importante trazer reforços e é importante trazer gente que traga uma cultura diferente de futebol para o Corinthians. E assim, não vai trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo? Putz, não é o caso. Mas trazer jogadores que tenham essa vivência de outras culturas de futebol, no caso, Premier League, do Lingard, do próprio Zaccaria, que jogou com o Memphis e tal. E o Corinthians começou a buscar esses perfis. O Lingard foi uma oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, é bom a gente deixar isso bem claro. Era um jogador que estava, por exemplo, na mira do Remo, era um jogador que estava já sendo oferecido para outros mercados e tinha, por exemplo, a MLS já de olho nesse jogador, e o Corinthians, através do Marcelo Paz, que é o executivo de futebol, que cuida dessa parte, junto com o Renan Blois, que é o analista de mercado, mapearam e viram a possibilidade de um jogador que inclusive já tinha jogado com o Memphis, um jogador que tem jogos pela seleção inglesa, um jogador que tem mais de 200 jogos na Premier League. É um jogador que tem 300 e tralalá jogos com a camisa do United. Tem 35 gols com a camisa do United. Então, assim, é um jogador que traz um pouco de experiência e de tudo que viveu. Mas ele estava no futebol da Coreia. Mas ele estava bem lá, e a vivência do futebol do que ele viveu lá na... Mano, eu assisti alguns melhores momentos do Lingard lá na Coreia, mano, ele joga muita bola, cara. Ele joga muita bola. Tô curioso pra saber como que ele vai desempenhar aqui no futebol brasileiro, no Coringão, mano. Na Premier League, e do que ele viveu em outros mercados, isso vai ser importante pro Corinthians. É um jogador de 33 anos que traz também a experiência de idade. 33? 33 anos. E é um jogador que não vai jogar quarta e domingo. Que não vai chegar para jogar quarta e domingo nessa loucura do calendário. Vai ser mais uma opção, e é um jogador assim. Uma fonte legal do Corinthians ontem, logo depois que a gente já tinha dado a notícia, me disse o seguinte, é o tipo de contratação que o Corinthians enxerga da seguinte maneira. Se chegar e cumprir tudo aquilo que o Corinthians tem de expectativa, e o jogador também num mercado novo, é para dar muito certo. Pode dar muito errado. O cara chegar aqui, não se adaptar, não gostar e tal, mas pode dar muito certo. Então o Corinthians aposta nesse tipo de perfil de jogador pós-Memphis, não necessariamente com pedido ou indicação do Memphis, mas é um jogador que chega para dar esse plus aí no Corinthians. Então é uma contratação que foi feita pela diretoria do Corinthians, pelo clube, e que chega para agregar nesse sentido, esse tipo de valor. E, obviamente, se espera que o cara jogue dentro de campo. Claro. E, Bruno, a gente tem mais detalhes disso, e vamos testar aqui a torcida do Corinthians, Felipe? Bora. Estamos com 938 likes agora. Então, nesse momento, agora, pessoal, só corintiano dá like. Só o Coringão. Só... O nosso recorde foi a torcida do Vasco, que bateu 500 likes. Foi do Palmeiras? Foi do Vasco. Não foi do Palmeiras? Não, foi do Vasco, que bateu 500 likes em poucos minutos. Tem mais detalhes dessa questão de salário, de tempo de contrato, Bruno? Como é que estão essas conversas? Eu, depois de passar esses detalhes mais burocráticos, eu vou abrir aspas, para uma pessoa que trabalha na Wasserman, que é a empresa norte-americana que cuida do Lingard. Enfim, é um scout europeu da própria empresa. Fui perguntar para ele aqui algumas questões, tentar algumas curiosidades, e ele passou para mim aqui uma informação que é bem curiosa e tem tudo a ver com o momento. Mas para já, vamos mais então para a parte de ontem, logo depois que eu e o Hernan, enfim, a gente na ESPN trouxe essa reportagem, essa matéria, que foi furo nosso, inclusive, não custa recordar, furo nosso na ESPN, no mercado brasileiro. O contrato é válido por 1 ano, está livre no mercado, né? Então é um contrato até dezembro de 2026. Segundo o que eu e o Hernan apuramos, a parte financeira já está muito bem resolvida. O Lingard passou o valor dele, o Corinthians se colocou à disposição, está dentro daquilo que o Corinthians poderia pagar. O que falta para, enfim, o famoso assinar o contrato, até porque os documentos já começaram a ser trocados ontem. Tamanha foi a velocidade dessa negociação. São pormenores burocráticos. Então, a parte financeira, que é aquilo que mais poderia atrapalhar a negociação... Entrou a ligação. É só um bastidor curtinho que eu sei que vocês gostam e o chat gosta e tal. Essa coisa da apuração de como funciona, né? Eu tava
ontem gravando uma série de ações comerciais aí de um patrocinador meu e tal, e tava no meio da gravação. E, cara, toca o telefone, uma fonte top, daquelas que você atende sempre. Para pra ouvir. Putz, só que eu tava no meio da gravação. Não dava pra parar a gravação, entendeu? E aí? Porque tinham outras pessoas gravando comigo, Sei. envolvidas e tal. E aí eu desconectei a ligação e mandei um WhatsApp. Falei assim, ó, tô no meio de uma gravação, posso te ligar daqui a pouco? Pode. E aí desenrolou a gravação e tal, não sei o quê, papapá e tal. Aí depois acabou a gravação, que foi longa, eu fui tomar um café. No que eu tô assim, no negócio da cafeteria lá pra pegar, vem o WhatsApp. Você não quer furo? Você não quer um furo mesmo? Você não vai me ligar? Aí você lembrou. E aí eu peguei pro final, a hora liguei. E aí a pessoa do outro lado da linha falou assim, é só falar a senha pra urubu, né? Carniça. E aí, tipo, brincando comigo. Eu falei, pô, é lógico, né? E aí a pessoa falou, olha, a informação é essa, tal, não sei o quê, tá. Checa com as suas fontes, mas é muito quente aqui essa história, papapá. Mas aí, era essa história do... Era essa história, a história do Lingard. É. E aí o último WhatsApp que eu tinha aberto, e aí por isso que o Felipe... não era o grupo lá e tal, o último WhatsApp aberto era o Bruno Andrade, também me cobrando de uma outra apuração. Entendi. E aí eu já logo bati o telefone e liguei pra ele. Falei, cara, me ajuda e já corre nessa bola. Pá. E vamos. Então, deu 5 minutos, o Bruno já tinha confirmado a história. Eu também tinha confirmado com uma outra fonte e a gente subiu o negócio. Estouro. Então, assim, eu poderia ter perdido por causa dessa gravação desse compromisso que eu tava tendo. Aham. Mas a fonte foi fiel. E o Bruno tava... Mas literalmente a fonte foi fiel. Foi fiel, esperou. E ninguém deu a informação. Mas pensa que... Mano, e outra coisa, né? A diferença do Marcelo Paz aí pro Fabinho Soldado. Contrato aí de menos de 1 ano, até o final do ano ali. Um salário que acho que não deve ultrapassar R$1 milhão. Se fosse o Fabinho, ia ser contrato de 2 anos, salário de 3 milha por mês, só porque o cara é europeu. Então, o Marcelo Paz foi mestre nessa agora, hein? Porque às vezes vaza antes, né, Bruno? Não, totalmente. Não, e foi sorte do Hernan também, porque eu tava no consultório médico com a minha esposa, ela tava para ser atendida, a gente tava com a senha na mão, eu falei, pera lá, o Hernan tá me ligando, eu preciso sair. Naquela correria, em 10, 15 minutos, liga para um, liga para outro, a minha fonte diz, só falta assinar, eu falei, Hernan, vamos nessa. Eu bato o texto muito rápido, envio para o pessoal da produção, que aliás foi espetacular, deu um suporte bacana, gravo um vídeo para as redes sociais da ESPN do médico, fui lá num cantinho, até parecia, o primeiro vídeo que eu fiz, eu gravei e mostrei para minha esposa, e ela falou assim, pô Bruno, parece que você está no banheiro, que era um azulejo por trás, assim, eu tive que gravar um outro, mas funcionou, a apuração foi rápida, valeu a pena. Chegou todo mundo mandando meu WhatsApp. O que você tem de informação aí? Eu falei, eu não tenho nada não, pô. Os dois que soltaram, aí depois que eu fui ver atrás, correr atrás dessa E enquanto o Bruno falava lá, ó, mais de 700 do Corinthians de concluir o que ele tava contando lá, Bruno. Porque o salário é alto, é tipo Memphis. Eu tenho detalhe do salário. Não. Não é? Depois eu explico. Mas não tem aquele negócio lá de dar 2 passes, 1 milhão. Esquece. É oportunidade de mercado. É isso. Eu deixo essa parte... O que a gente publicou ontem, que a parte financeira está organizada, resolvida, eu logo passo a bola para o Felipe, então, que ele tem esses pormenores mais detalhados, perdão a redundância, sobre os valores. Eu vou abrir aspas aqui para uma pessoa que trabalha aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas eu posso falar que ela trabalha na Wasserman, que é a empresa norte-americana que cuida do Lingard desde cedo, né? Desde que ele começou a carreira no Manchester United, uma empresa grande, das maiores do mundo. Então tem funcionário em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, uma empresa grande. E eu perguntei assim, olha, com quem eu falo da empresa para poder ter mais detalhes? E a pessoa falou assim, o Lingard é do Big Boss. Já começa por aí. O rapaz tem muita moral dentro da empresa. E olha que a Wasserman trabalha, por exemplo, com o Valverde, com o Stones do Manchester City, enfim, outros craques do futebol mundial. E o Lingard, mesmo jogando no futebol sul-coreano nos últimos 2 anos, e os números foram bons, viu? Tudo bem que é o mercado sul-coreano, não é lá grande coisa, mas teve rodagem, mais de 40 jogos, só que mesmo jogando no futebol da Coreia do Sul, o Big Boss de uma empresa grande, uma agência grande de jogadores do futebol internacional, continua lado a lado com o Lingard. E eu perguntei, então, me dá mais alguma novidade, mais pormenores. E essa pessoa passou o seguinte, e eu vou abrir aspas aqui, o que eu posso te falar agora é que fisicamente ele está acima da média e super preparado.
Ou seja, é um jogador que, chegando ao Brasil, chegando ao CT Joaquim Grava, vai depender exclusivamente do Dorival Júnior para poder jogar. Então o cara tá bem, fisicamente bem, ritmo de jogo não vai ser problema. É até um movimento interessante de mercado do Corinthians, porque o Corinthians acaba de trazer o Zaccaria, né? Que é um meio atacante. O Lingard também é um cara que a função é de camisa 10, o meio atacante. Tem o Garro também. Mas não, o Lingard joga de lado, né? Mais pro lado do campo. Não é mais ponta, né? Aquele ponta como ele foi no United. Hoje em dia ele é um cara que atua mais centralizado. Então, Felipe, interessa ver como é que o Dorival vai mexer nesse esquema aí. O Hernan falou ali, mas me chamou a atenção o seguinte, é uma dúvida. É aquela história de ser um pedido do Memphis? Não. Não é? Vamos lá. Ou um pedido ou uma indicação, como foi o Zaccaria? Vamos lá então, vamos explicar para o Fansport. Não foi uma indicação do Memphis, tá? Que nem foi o Zaccaria, que o Memphis foi lá, indicou para a direção, e o Corinthians contratou, avaliou positivamente e contratou. Então não foi essa contratação do Lingard uma indicação do... Então a gente já cai por terra, né? A gente achando que era mais uma indicação do Memphis aí, mais um parceiro do Memphis, então... Cara, o salário dele não sendo alto é uma excelente contratação, mas eu acho que ele vai jogar mais pelo meio, cara, porque pela ponta esquerda ali, apesar que tem o Vitinho, mas tô curioso pra saber como que o Dorival vai encaixar o Lingard nesse time do Corinthians. Ele não chega pra ser titular, pra mim não chega, mas é um jogador que vai agregar muita qualidade ao elenco do Corinthians, mano. Gostei demais dessa contratação aí. No Memphis. O Memphis só foi saber depois que o Corinthians abriu conversas, aí o Memphis ficou sabendo e foi lá, pô, existe esse negócio? E aí o Corinthians confirmou e ele é amigo do Memphis, né? Eles atuaram juntos no Manchester United. Mas como o Hernan falou aqui, foi uma oportunidade de mercado e o Lingard se demonstrou muito interessado em jogar no Corinthians. Claro. Tanto que nessas conversas que o Hernan falou aqui, o que eu apurei é que ele se mostrou muito participativo e o Marcelo Passe conduziu essa negociação. Então foi conversando diariamente, o Lingard foi perguntando. Ele teve outras propostas, teve do Feyenoord, da Holanda, teve dos Estados Unidos e teve da Premier League também, de um time da Inglaterra. O Lingard? É. E teve a história do Remo. Um time que tá... Só pegar a tabela da Premier League, me bateram que é um time que tá brigando pra não cair. Acho que faz sentido pelo momento dele. É só pegar a tabela da Premier League. E teve a história do Remo, não E teve a história do Remo, só que ele viu que no Corinthians, mas me explicaram... o próprio Remo não tinha grana pra bancar. Porque o salário, assim, a realidade do salário pro Corinthians é uma, pro Remo é outra. Aí eu tô pensando o seguinte, eu não sei se vocês viram que recentemente será que ele ligou pro Andrés? Ele conversou com o Memphis, mas com o Andrés não. Andrés, porque virou rival, agora virou rival. Porque o Andrés contou lá no... Você viu essa entrevista na TV Palmeiras? TV Palmeiras. Que o Lingard ligou pra ele pra saber do Remo. Sim, agora falou, o Andrés ligou, não sei quem ligou pra quem, mas foi uma conversa deles. O Andrés ligou e falou, é verdade isso aí, irmão? Pô, é aleatório, né? O Andrés brincou e tal. E o Lingard queria saber do Remo. Será que ele ligou pra saber do Corinthians? Duvido. Acho que aí o Andrés falou, pô, rival? Não, mas às vezes o Lingard não sabe. Por falar em ligação... Só vou complementar rapidinho. Por falar em ligação... Pode falar, Bruno. Manda, Felipe. Manda. Não, só vou complementar manda. Esse pacote Lingard. Quando a gente fala do Lingard, ele se demonstrou muito interessado em jogar no Corinthians. E o salário dele, como você falou, do Depay, é alto, não. Eu não gosto de falar de salário aqui, a gente não costuma falar de salário, mas o que me passaram é que gira ali em torno de 700 mil reais, o pacote, nessa faixa de preço. Então, não beira 1 milhão, mas não chega a 1 milhão. Não chega a 1 milhão, então é um salário considerado dentro da realidade financeira do Corinthians, como o Corinthians vem trabalhando no mercado, um salário que tá no orçamento, não vai impactar. Mano, volto a repetir, se fosse o Fabinho Soldado, mano, era papo de 2 milhões, 3 milhões pro Lingard, e 2 anos de contrato, mansão, não sei aonde, segurança. Marcelo Paz, mais uma vez, parabéns, mano. Negociação perfeita. A gente não sabe se vai dar certo ou não a contratação do Lingard. Pode ser que vire uma piada, mas pode ser que dê muito certo, até porque a gente não sabe se o Mendes vai ficar depois do meio do ano, né? Impactar diretamente, sim, não vai prejudicar. Então, um jogador de um custo-benefício bom, que o Corinthians acredita que tem muito desejo de atuar no futebol brasileiro. E, como o Bruno Andrade falou, resta só assinar o contrato para finalizar esse negócio. Quanto tá o euro? Escreve aí, euro hoje.
O euro hoje tava. Eu vi hoje de manhã, tava 6 e Não, pouco. tem a calculadora já faz. Deve tá 6.2. Comprou o celular novo e não sabe usar. 6 reais. Mas na calculadora do celular já Eu converte. confio mais no Google aqui, pô. o Google, velho. Você, Pai, filho, pai dos burros. Então pra que Google. você comprou esse celular? Deixa eu ver Se aqui, você ó. não usa. seu celular aqui é o velho, deixa o nosso aqui, ó. 6, Eu sei usar, pelo menos. 6,6 o euro. Tá 6,06. 6,06. Mais o negócio que é luva diluída, não sei o quê, pipipi, popopó. O salário, a gente não gosta de falar, mas vamos falar, tá? É 100 mil euros. Entendi. É isso. 100 mil euros. Pronto. Tá. Eu acho que assim, tendo em vista toda essa E questão, quanto esse é? Vocês pacote, sabem o tempo? Até o fim do ano. Desse ano? é igual o do Zacarias também, só que o Zacarias tem a questão de metas, caso ele atue em um certo número de jogos, ele pode renovar até 2027. Eu não sei se eles apuraram isso ainda, também não sei se tem esse gatilho é uma aposta, para renovação. né? Vamos ver como é que vai ser a adaptação também, o lado do jogador, o que é. Se ele curte, se vive como o Memphis está vivendo e adaptado. Então é isso aí, Fiel. Contratação fechada, confirmada pelo CL Merlo, que é um especialista em contratações. O Corinthians fechou a contratação do Jesse Lingard, contrato firmado entre as partes será até dezembro desse ano, com opção de renovação por mais um ano. A negociação foi liderada por Marcelo Paz e já ocorre troca de documentos para a conclusão. Cara, gostei demais, ele vai jogar muita bola aqui. Não sei se vai ser titular nesse início, né? Talvez ele pro meio do ano, porque a janela do meio do ano eu tô preocupadíssimo, mano. Tô preocupadíssimo, porque a gente pode perder Breno Bidon, pode perder André, Memphis pode sair, Yuri Alberto. Imagine o desmanche no meio do ano. Então, mas claro que no meio do ano também é a melhor janela para contratações. Nessa aqui a gente contratou Lingard, Zacarias Labiade, Caio César, retorno do Dongileri, não considero uma contratação, mas o retorno. Então, teve o Gabriel Paulista, que chegou vestindo a camisa titular, botou o André Ramalho no bolso. Você vê a diferença técnica ali, gritante de um para outro. Mesmo com 35 anos, o Gabriel Paulista é um fenômeno, mano, na moral. Então é isso, Lingard chegando. E tem uma notícia aqui, mano, que eu tava vendo, cadê? Sobre o Mateuzinho, cara. Sobre o Mateuzinho. Propostas recusadas, cara. Corinthians recusou 2 propostas por Mateuzinho, incluindo uma de um clube da Premier League. A diretoria entende que não é momento de negociar o lateral de 25 anos, considerado peça fundamental no esquema do Dorival Júnior. Então, Mateuzinho sondado aí. E, cara, nem chegou assim aparecer pra gente qual clube, né? A gente tá sabendo agora que o Corinthians recusou essas propostas pro Mateuzinho. Então Mateuzinho que, quando eu cheguei, eu gostei da contratação dele. Claro que demorou um pouco ali pra engrenar, pra poder desempenhar um bom futebol, mas pra mim hoje, posso estar falando besteira aqui, mano, mas pra mim ele é um dos melhores laterais do Brasil. Fala outro lateral melhor que ele. Sim, momento, futebol hoje, não de qualidade, tem o Piquerez do Palmeiras, falando, jogando bola. Cara, o Mateuzinho é muito importante pro Corinthians, muito importante. Assim como o Matheus Bidu também na lateral esquerda, que evoluiu bastante. Eu lembro que no começo do Matheus Bidu, ele era muito falho na defesa. Claro que hoje não é um Roberto Carlos, é um Marcelo, mas ele melhorou muito nessa questão aí. Antigamente ele era muito ruim. Mas é isso aí, Fel. Comenta o que você achou da contratação do Jesse Lingard, o inglês no Corinthians. Eu acho que é o primeiro inglês a vestir a camisa do Timão, cara. Eu não lembro de outro inglês, não lembro. Então, vou torcer muito para que ele dê certo. Salário aí menos de 1 milhão, 700 mil, né? O pessoal do Fala Fonte falou. Excelente contratação, cara. Marcelo Passo foi bem demais nessa aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Até o próximo show. Valeu, nós.